Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui contar um testemunho, né, sobre a vida da minha filha. O que aconteceu, eu peguei todos os documentos aqui, que aconteceu em 2016. 1º de novembro de 2016. Eu morava numa fazenda nessa época, próxima a São Gabriel. E teve um passeio com o pessoal da escola, lá nessa fazenda que eu morava. O pessoal aqui da escola passou o dia todo lá, eles acamparam, fizeram um trajeto, até aí tudo bem. Quando ela chegou em casa à noite, que foi tomar banho, eu percebi que ela tava com umas manchas, assim, no corpo, sabe? Nessa época, ela tinha só 7 anos. E quando chegou em casa, que ela foi tomar banho, eu percebi que ela tava, né, com essas manchas no corpo. Já tinha acontecido outras vezes, mas eu achei que ela tivesse batido em algum lugar as pernas. Pensei, ela bateu em algum lugar e passou. Aí passou um tempo, nós levamos ela no médico aqui em Formosa. E quando chegou no médico aqui, o doutor Joelson, ele nos encaminhou para um hematologista, que não tem aqui em Formosa. Ele passou aqui, ó, um hematologista no dia 1º de novembro de 2016. E falou assim pra gente. Pediu uns exames, na verdade, primeiro ele pediu os exames. E quando a gente fez os exames, a plaqueta dela, as plaquetas estavam, ó, com 60, o número 62, ó, 1º de novembro de 2016. Aí ligaram da clínica e falaram assim pra gente, a gente pode refazer os exames porque deu um erro. A gente, na inocência, refizemos os exames, continuou 62 o número das plaquetas. E o normal, para uma criança de 7 anos, era para estar entre 150 e 450. Quando recebemos os exames, que foi fazer pela segunda vez, aí mandou chamar a gente, né? Pra dizer que ia fazer os exames e ela teve que colher de novo muitos tubinhos de sangue. E quando o doutor Joelson viu, ele falou assim, vocês correm pra Brasília, porque aqui em Formosa não tem médico, não tem hematologista. Gente, 1º de novembro, fomos pra Brasília. Dia 2 de novembro é o quê? É um feriado. Não se abre, não tem médico, é tudo fechado. Só que pela misericórdia de Deus, nós encontramos uma hematologista em Brasília. Olha como é que Deus fez. Meu esposo, na época, ele trabalhava com filmagem de casamento, de aniversário. E uma filmagem, na época, já não era barato. Mas como a gente precisava, ele fez essa filmagem por R$ 500 um casamento. E desse valor, nós pagamos o ônibus para ir para Brasília. Chegando lá, meu sogro foi buscar a gente, dormimos na casa dele e no dia seguinte a gente saiu ligando para um monte de hematologista e pela misericórdia de Deus encontramos uma. Era só que a gente precisava, era o suficiente, era só uma. Como diz um com Deus a maioria. E a secretária falou, olha, ela está aqui, mas se você vier agora ela vai te atender. E a gente foi rapidinho lá e marcamos essa consulta para ela. E ela olhou os exames e falou o seguinte, olha, eu sou a diretora do Hospital da Criança com Câncer, né? Eu não posso dizer o que é, mas eu preciso encaminhar. Me tragam os exames primeiro, que eu vou fazer um encaminhamento para vocês. A gente já começou a ficar desesperado, né? Aí meu esposo falou assim, doutora, nós não estamos com o valor da consulta, era R$ 450 a consulta. Nós não estamos com o valor todo da consulta. Quando a gente voltar no retorno, a senhora, o resto que tá faltando eu posso pagar? Ela disse, olha, pega esse dinheiro e guarde para os exames, porque vocês vão gastar muito dinheiro com esses exames dela. Vocês têm convênio? Não, nós não temos. Pode ficar com o dinheiro da consulta. Olha como Deus é lindo. Essa médica, na época, não sei se ainda hoje ela era diretora do Hospital da Criança com Câncer em Brasília. Só que ela não podia colocar a gente lá dentro, porque é ilegal. Tem que passar por um processo. Você tem que ir num posto, cadastrar, levar toda a documentação, ir lá nesse posto você vai ser atendido pelo SUS e a partir daí vão te fazer uma entrevista e vão te encaminhar para o Hospital da Criança com Câncer. Chegamos lá nesse posto, demos entrada no Lago Sul, ela solicitou mais uma vez esses exames e ficamos aguardando. Quando deu, gente, Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito. Não deu menos de 15 a 20 dias. O posto ligou pra gente e nos encaminhou para o Hospital da Criança com Câncer. Olha a carteirinha dela. Só que quando ela nos encaminhou para o Hospital da Criança com Câncer, ela disse, não pode dar remédio, vocês não podem dar nada, tem que dar tudo natural. E ela estava saudável. Quando ela disse que não podia dar nada, só natural, tipo chazinho, nada que tivesse corticoide, que era só o que sarava ela, no dia seguinte ela amanheceu ruim. E ali foi um tratamento lento, um tratamento natural. Ela tinha um cabelo bem grandão aqui, ó. E quando ela começou a fazer esse tratamento lá, aí é que tá a grande maravilha de Deus, né? Porque lá no posto, ó, nós pegamos todos esses dados, vou até balançar para não ficar assim, todos esses dados, todas essas informações, número do SUS, cartão do SUS, RG do responsável, certidão, número de chave, código de solicitação, tinha um protocolo para fazer. Aí, nós voltamos para Formosa, aqui para nossa casa, e ficamos aguardando ser chamado nesse meio tempo, né? E eu fui numa igreja. E eu fui nesse culto sozinha. Eu só chorava. Eu dizia, Jesus, fala comigo, por favor, fala comigo. Nesse tempo eu não estava congregando a igreja nenhuma. Eu estava mais, eu morava na fazenda, então eu ia e voltava durante a semana, porque ela estudava na cidade e eu morava na fazenda. E eu cheguei no culto, fiquei lá escondidinha, assim, lá na última fila. Falei, Jesus, fala comigo sobre a minha filha. Jesus, fala comigo. Levantou uma irmã lá da frente, ela veio marchando assim, na minha direção. E quanto mais ela aproximava, eu sabia que era comigo. Aí eu fui me escondendo, e ela virou pra mim e disse assim, filha, eu estava sentada lá na frente. E o Senhor manda te dizer que quem traz a palavra hoje é você. Prepare uma palavra. Eu disse, eu vim aqui só receber. Olha, hoje eu tô destruída, eu tô muito triste. Porque quando toca no filho da gente, quando acontece algo com o filho da gente, a gente fica
acabado por dentro. E ali eu comecei a tremer e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu não entendi? Nada. Sinceramente, eu não entendi nada. Até então, eu não tinha feito o segundo exame dela, só tinha feito o primeiro, né? Só tinha feito o primeiro exame, que as plaquetas dela tinham dado 62. E a médica tinha dito assim e o médico tinha dito assim pra gente, né? Que o nome dessa enfermidade é quando a pessoa tem as plaquetas baixas, causa manchas roxas. Ela começa vermelha e depois ela vai ficando roxa. Gente, não é muito bonito, não. Por quê? Imagina, uma criança cheia de manchinha, né? E petequias é os pontinhos vermelhos que ficam nessas manchas, né? Era isso o significado. Só que, quando a gente começa a pesquisar alguns nomes ou as manchas vermelhas no corpo pela internet, a gente meio que dá uma surtada. Porque o que mais aparecia na internet era câncer no sangue. Câncer no sangue. E ali a gente começou a ficar desesperado. E a gente começou a clamar, começamos a orar, a pedir para o Senhor, cura minha filha, cura minha filha. É nessas horas que o nosso termômetro da fé explode. Ele explode, ele não tem limite, porque você começa a clamar pelo nome de Jesus, na hora da dor. Não espere a hora da dor para você clamar o nome de Jesus, né? Aí o que acontece? Depois que quando eu fiz o primeiro exame, que eu fui lá nessa igreja, que a irmã falou assim, olha, quem vai trazer uma palavra é você. Aí eu, na minha ignorância, vou falar assim, a minha ignorância, achando que já sabia falar alguma coisa, né? Porque você tem muitos anos de crente não quer dizer que você entende tudo da palavra. Jesus vai te moldando, vai te aperfeiçoando cada dia mais. E eu falei, vou falar sobre Lázaro. Tira a pedra, põe a pedra. Eu, na minha cabeça, foi desse jeito que eu tô contando pra vocês. Tira a pedra, né? E Lázaro ressuscitou, sabendo que hoje é uma linda mensagem, ricas de conhecimento. Aí eu falei, e eu pensei, bom, eu vou falar sobre Lázaro. Oh, Jesus, fala comigo. Então, eu vou pesquisar onde é que está a palavra sobre Lázaro. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Quando eu pus lá no celular, a morte de Lázaro, né? A primeira coisa que veio lá pra mim apareceu assim. E aquele que o Senhor ama está doente, que vinha falando sobre a morte de Lázaro, né? Só que pra mim, o versículo que apareceu foi esse aqui, ó. João 11:4. Gente, pra mim foi o próprio Deus falando pra mim. Eu tinha clamado tanto, eu tinha chorado tanto, eu tinha pedido tanto. Quando eu li, eu só chorava. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ai, aleluia. Eu só chorava, eu não conseguia falar. Eu dizia, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar uma coisa? Pelo amor de Deus, gente, eu não estudei, eu não fiz nada. E ali, eu levei essa palavra. Só que eu comecei a contar o testemunho dela, né? De tudo que ela estava passando. E eu cheguei ali no culto e fiquei escondida. E uma pessoa chegou lá. Na época, essa profeta, eu não tinha assim, muita intimidade com ela. Hoje ela é minha amiga, para honra e glória do Senhor. E eu comecei a contar ali o testemunho dela, tudo que estava acontecendo com ela, e falei a palavra que o Senhor me deu, que foi o próprio Deus falando para mim, que essa enfermidade não era para a morte, mas para glorificar o nome do Senhor. Quando eu comecei a contar, a igreja toda chorou. Quando eu vi, estava todo mundo chorando, eu não conseguia falar, eu chorava de cá, o povo chorava de lá, a igreja toda chorando. Meu Deus do céu, eu nem sabia mais, estava numa dimensão assim, tomou ali algo sobrenatural, desceu ali dentro daquela igreja. E ao final do culto, essa irmã que falou assim, hoje quem traz a palavra é você. O Senhor fala que hoje quem traz a palavra é você. Ela veio até a mim, no final, quando eu terminei ali, ela veio até a mim e falou assim, aliás, ela levantou de lá onde ela estava e disse assim, filha, amanhã você vai fazer o exame da sua filha, e as plaquetas dela vai voltar ao normal. Meu Deus do céu, era que eu chorava. E eu dizia, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. E era uns 2 dias depois que eu ia fazer esse exame de brisa. Tá até aqui a data, né? Tá até aqui a data, olha aqui, ó. Aliás, eram uns 2 dias depois, só que aí eu fui no dia 6, nesse culto mais ou menos. E no dia seguinte eu ia fazer os exames dela, e os exames dela, que tinha dado 62, as plaquetas, voltou ao normal para 347. E o meu esposo tinha dito assim, se ela tiver que tirar sangue 2 vezes, ela não vai tirar. Ela vai tirar só um. Eu falei, não, Jesus vai curar ela. Jesus disse que ela não vai morrer, que o nome dele vai ser glorificado e ela vai ser curada. E quando fizemos esse exame, para honra e glória do Senhor, os exames dela estavam normais. Mas, mesmo assim, para a medicina, você precisa continuar o tratamento. Como ela já estava cadastrada no hospital da criança com câncer, nós continuamos indo, fazendo o tratamento. E ali, ela com 7 anos, ela via aquelas crianças sofrendo sem o cabelo, carequinhas. Gente, é muito sofrimento. Você vê as mães lá com seus filhos. Eu falo sofrimento de dor, da dor emocional, né? Porque Jesus cura, existe tratamento para alguns tipos de câncer. E ela, por si só, ela tinha um cabelão grandão. Ela falou, mãe, eu vou cortar meu cabelo para doar. Porque lá recebia os cabelinhos, sabe? Recebia os cabelinhos e ela doou. E ela ficou muitos anos doando esse cabelo para lá, doando para essas crianças que precisavam. Então, eu vim aqui contar esse testemunho para glorificar o nome do Senhor. Dizer o quanto Deus é bom na minha vida e na sua vida. Se você tem algum testemunho para contar, se você passou por alguma situação dessa, deixa aqui embaixo, comente. Fale, escreva o que Jesus fez na sua vida. Esse é um dos testemunhos que eu tenho para contar, que Jesus fez na minha vida. E eu só tenho a agradecer. E que o nome do Senhor seja glorificado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.